Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil. Estou aqui dentro do Outubro Rosa, muito bem acompanhada com o Silvio Bromberg, mastologista. Ele fez fellow de mastologia em Milão, na Itália, doutorado em cirurgia pela USP, pós-doutorado em mastologia pela Unifesp, cirurgião mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e do Departamento de Mastologia do Hospital Beneficência Portuguesa Mirante. E a gente vai conversar sobre a cirurgia, do câncer de mama, que é uma coisa muito importante de se falar. E aí eu queria te perguntar, quais os tipos de cirurgia de câncer de mama? As pessoas têm muito essa... A gente já conversou no primeiro episódio sobre o câncer de mama especificamente. E a mulher, ela sabe o que vai ser feito no centro cirúrgico? Isso é conversado? Pode mudar? Como que isso acontece? Bom, obrigado por estar aqui com você, Andréa. Então é o seguinte, olha... toda vez que a gente tem um caso com um diagnóstico de câncer, por exemplo, vamos começar nessa situação, a gente faz todos os exames pré-operatórios de imagem, em geral todos os exames, e os exames de imagem mamário também, para que a gente consiga fazer o planejamento cirúrgico. Então, quando você tem um mapeamento imaginológico perfeito, teoricamente, é difícil você sair do plano. É como se você fizesse uma programação de voo e a tua rota já está estabelecida, só se tiver um infortúnio qualquer que vai mudar o teu caminho. Dentro desse planejamento, eu já discuto com a paciente as possibilidades do tratamento. Claro, tem paciente que pode escolher um tratamento conservador, ou seja, onde de alguma maneira a gente vai preservar a mama dela, ou eventualmente tem opções que não permitem preservar a mama e que a gente aí sim acaba propondo uma cirurgia maior. Então, quando a paciente sai do consultório, ela já sai teoricamente idealizada do que vai acontecer. E a gente mostra, claro, sempre ilustra, não só com desenhos técnicos, ou com ilustração através do computador, mas até com fotos de pacientes que já passaram por isso e às vezes até com mamas semelhantes à dessa paciente. E aí ela tem uma ideia eventual do resultado que vai acontecer. Então, porque tem muita crença, nessas coisas assim, as pessoas falarem que o resultado é muito ruim, tem muito medo, então isso é legal. Mudou muito, na Sim, verdade, não, isso que eu ia hoje, falar, É muito diferente do que era, Em do que já relação ao foi. passado, hoje o conceito cirúrgico está totalmente voltado a uma teoria que a gente chama de oncoplástica. Então, assim, a ideia é você entregar o melhor tratamento oncológico cirúrgico possível, respeitando o melhor conceito cosmético possível. Muitas vezes o paciente sai melhor do que entrou, mesmo não só porque tratou a doença, não está mais doente, mas porque esteticamente conseguiu um acabamento superior. Então, é muito raro um paciente sair do consultório para um centro cirúrgico sem saber o que vai acontecer, e é muito raro ele acordar e não saber o que está acontecendo, ou seja, pôr a mão no peito e ela falar, meu Deus, o que aconteceu? Isso é muito difícil. Então, geralmente, o paciente, antes de ir para o centro cirúrgico, ele tem o passo a passo. As cirurgias, sim, elas podem ser dicotomizadas de uma maneira binária bem simples. Então, assim, ou você preserva a mama, ou você retira a mama. Sim. Preservar a mama implica em cirurgias mínimas através de uma incisão única, onde você retira a área tumoral e às vezes faz abordagem axilar. Eu, particularmente, faço essa técnica, que eu até apresentei nos Estados Unidos em 2018, que não é todo mundo que faz, porque ela é trabalhosa, mas a paciente fica com uma cicatriz única e mínima, praticamente inaparente. Ou então uma cirurgia conservadora, onde ela é associada a uma mamoplastia. A pessoa aproveita para reduzir ou simetrizar a mama nesse momento. Então, essa é uma segunda possibilidade. Quando a gente fala de uma cirurgia maior, ou seja, no caso de uma retirada da glândula mamária, basicamente, aí sim existem algumas variações. Desde que você retire a glândula mamária e preserve a pele, areola e mamilo, ou retirada da glândula mamária, retirando também a areola e mamilo e preservando só a pele ao redor da mama, ou as cirurgias mais
aos moldes mais antigos de mastectomia, onde sim, você retira uma porção de pele, areola e mamilo muito grande, então deixando cicatrizes maiores que hoje são a minoria dos casos, né? A paciente tem que chegar com uma doença muito avançada para chegar numa situação dessa. Porque basicamente, em termos de cirurgias maiores hoje, eu posso dizer que a grande maioria preserva a pele, areola e mamilo e só troca o conteúdo, ou seja, sai o conteúdo doente, a glândula, e eventualmente é reposto. De maneira geral, a gente prefere sempre usar prótese porque é o mais simples e é o mais que gera um resultado bem satisfatório, muito bom para os pacientes. Hoje, né, com a melhora dos exames de imagem, com toda essa programação, né, e da tecnologia, mesmo da técnica cirúrgica, os resultados são muito bons, né? Então, isso melhorou muito, né? A gente pegar, mas até o resultado do câncer em si, né? Porque o índice de sobrevivência hoje é muito maior do que já foi, né? Mas ainda existe muito aquela coisa antiga que as pessoas ficam com isso na cabeça. Ah, mas o resultado vai ficar tão bom e tal, mas fica. Eu diria que de 0 a 10 fica entre 8 e 10, claro, casos melhores e casos eventualmente mais difíceis, porque sempre depende do IMC, do índice de massa corporal da paciente, depende do biotipo, depende do volume, do aspecto da mama, tem muitas variações no jogo. Mas, de maneira geral, os resultados são bem satisfatórios. O que a gente vê na literatura médica é que é uma coisa muito desse século, vários estudos que apareceram mostrando o simbolismo da cicatriz para as pacientes. E a gente percebe que muda o hábito social, sexual, a vestimenta em muitas pacientes em função, às vezes ela até tem um acabamento estético em termos de formato e volume bom, mas ela tem uma questão mal resolvida com a cicatriz. Então hoje até essa é um outro motivo que a gente sempre procura fazer cirurgias com o menor número possível, o menor tamanho de cicatriz, para tentar também contornar mais essa situação que é, pelo que a gente vê na literatura e na prática clínica também, mais um desgaste para muitas pessoas. Porque a mama para a mulher tem uma representação muito do feminino, Claro, né? claro. É algo que realmente tem uma importância, né? Sim. E é assim, né? Você tem o câncer, você faz a cirurgia, retira o câncer. A cirurgia é suficiente? Ou eu preciso ter a químio, eu preciso ter a rádio? Então, isso é muito variável conforme cada situação. E essa variação depende, claro, do tipo de tumor que a paciente tem. A gente tem alguns subtipos e conforme os subtipos tem agressividades e comportamentos diferentes de doença. Então, essa é uma variável que faz a gente escolher por um caminho ou outro, no sentido de não só a cirurgia ser suficiente. Existe o volume da doença, ou seja, uma paciente que tem um volume de doença muito grande na mama ou eventualmente na mama e na axila, são pacientes que com certeza devem ganhar mais tratamentos além do cirúrgico. Então, de maneira geral, as situações onde se tem muito pouco volume cirúrgico, se tende a preservar a mama, mas quando a gente preserva a mama, na carona, quase que 100% dos casos, ela já ganha um tratamento obrigatório, que é a radioterapia. Então, pelo menos 2 tratamentos ela ganharia. Em relação ao tratamento sistêmico, ou seja, com medicação via oral ou com medicação quimioterápica ou imunoterápica ou terapia-alvo, depende de cada caso. Sim. Mas hoje em dia, de maneira geral, é difícil as pacientes fazerem somente o tratamento cirúrgico. São poucos os casos que o tratamento resume somente na cirurgia. A grande maioria necessita da complementação com algo, que pode ser uma dessas coisas, como eu citei, o rádio, hormonioterapia, imunoterapia, terapia-alvo ou quimioterapia. E para você que está nos ouvindo, se quiser mais informação, a gente tem um podcast falando de radioterapia, de imunoterapia, de quimioterapia, então acho que isso é importante. E do mesmo modo que a cirurgia evoluiu, a radioterapia também evoluiu, né? E hoje você tem muito menos efeito colateral da radioterapia do que tinha antigamente. Então acho que tudo confluiu de uma forma muito boa para a mulher. Hoje, né, existe uma preocupação muito grande com a praticidade do tratamento e a adequação ao dia a dia da pessoa. Então, de uma maneira geral, quanto menos você
atrapalhar o cotidiano do paciente ou da paciente, isso é muito bom. E a radioterapia, ela vem junto com o que vem acontecendo com o tratamento clínico e com o tratamento cirúrgico, que é uma coisa que a gente chama de descalonamento, ou seja, tentar fazer o mínimo possível e esse mínimo possível ser o melhor possível. Então, às vezes, nesse caso, a filosofia é de que menos é mais. Então, a radioterapia, por exemplo, que antes se fazia por um mês e meio, hoje se faz em cursos de 3 semanas ou até de uma semana só, em 5 aplicações. Então, facilitou muito Sim. os tratamentos. E os aparelhos, em função da tecnologia, etc., também melhoraram muito, o que só agrega coisas boas para quem tem que enfrentar um diagnóstico desse. E assim, né? Eu sei que a cirurgia tendo muito bem, você falou do resultado de 8 a 10 das pacientes, mas sempre tem a possibilidade de complicar, né? E quais são as complicações mais comuns que a gente pode ter? Claro, isso é variável do tipo de cirurgia, mas eu diria que em termos percentuais, né, o que a gente tem de complicação é muito baixo. Eu diria que é menos de 10%. E as complicações poderiam ser divididas em coisas simples ou coisas complexas, vamos dizer assim. O mais comum são coisas simples, que é eventualmente uma abertura de um ponto, uma pequena deiscência que em 20, 30 dias se consolida, né? Ou às vezes é até reestruturada, esse é o mais comum. Às vezes alguma infecção de algum ponto, esse é uma outra coisa comum. E uma outra coisa comum, às vezes, é acúmulo de líquido, porque essas cirurgias, todas essas pacientes saem com um dreno, porque com a mobilização do tecido gorduroso e muitas vezes com o tratamento dos gânglios linfáticos, existe uma secreção que acontece no pós-operatório. Essa secreção tem que ser drenada para fora do corpo para acontecer uma cicatrização adequada. E dependendo, claro, do índice de massa corpórea, das características de cada paciente, às vezes ela secreta, ou da cirurgia também, claro, às vezes ela secreta mais. Então, às vezes o prolongamento do uso do dreno, esse acúmulo de líquido, isso, no geral, é uma das coisas que mais acontecem e às vezes incomoda o paciente. Não é nada grave, é contornável e resolvível, mas às vezes acaba incomodando um pouco, porque em vez de ficar um pouco tempo, por exemplo, com dreno, às vezes ela acaba ficando um pouco mais, ou tem que fazer alguma punção para esvaziar, enfim, essas são as mais comuns. Complicações graves, como necrose, perda de tecido, graças a Deus a gente faz tempo que não tem, mas isso também está no rol, dependendo do tipo de cirurgia, como uma retirada de glândula mamária total e colocação de prótese, dependendo da habilidade do cirurgião em não atingir exatamente o plano correto, ou às vezes até, infelizmente, pela localização da doença, acaba comprometendo a vascularização da pele e da areola do mamilo, e isso pode acabar levando a lesão tecidual e uma perda dessa área que ficou comprometida por isquemia. E me fala uma coisa, Silvio, a parte do estilo de vida dessa paciente influi no resultado cirúrgico? Eu acho que sim, claro. Se você pegar uma pessoa sedentária, tabagista, né, ou às vezes até alcoólatra, etc., que tem maus hábitos, vamos dizer assim, o cuidado com ela mesma você já sabe que não é talvez tão perfeito e eventualmente você tem que ficar mais em cima em relação aos cuidados pós-operatórios, né? E a segunda coisa é que, por exemplo, em relação ao tabagismo, que é o mais frequente, ele realmente prejudica muito a vascularização. Principalmente quando ele é de longo período. Então, toda a irrigação sanguínea daquele órgão, da pele, ele fica deficiente. Então, isso, por exemplo, é um agravante, às vezes, de complicação de cicatrização, por exemplo. As pessoas obesas têm uma atividade inflamatória maior e isso também acaba muitas vezes complicando. Pessoas hipertensas, diabéticas que são mal controladas. Todos esses são fatores agravantes para situações que a gente tem que ficar mais atento para não ter complicação pós-cirúrgica. Então, as comorbidades e os hábitos fazem diferença. Então, é óbvio que uma pessoa com hábitos mais saudáveis, vamos dizer assim, faz diferença. Inclusive em relação à atividade física, porque geralmente depois dessa cirurgia tem um período de reabilitação em relação aos movimentos de membros superiores, etc. Então, uma pessoa que vem numa cadência de atividade física
e uma resistência muscular melhor, ela tende a ter uma recuperação muito mais rápida. Sim. E geralmente quanto tempo que ela tem que ficar sem fazer atividade física depois da cirurgia? Depende da cirurgia, mas em geral, assim, grosseiramente eu diria que em torno de 30 dias, 40 dias. Atividade física, exercício Sim, mesmo. sim. Mas, por exemplo, mesmo uma cirurgia grande, como uma retirada de ambas as mamas com uma reconstrução imediata, a gente pede para as pessoas andarem. Então, passear no shopping, ou passear no Oscar Freire, ela poderia passear o dia inteiro, sem problema nenhum, no dia seguinte. Agora, sol, piscina, mar, atividade física mesmo, aí tem que esperar uns 30 dias em geral. Então, assim, né, o que a gente tem de dados de literatura é a obesidade, aumentando o risco de infecção e de inchaço, né? A gente vê isso. Infelizmente, a gente tem um crescente aí da obesidade no país. Para 2035, a previsão é de 40% da população com obesidade. Né? O país é o mais sedentário da América Latina, segundo a Organização Mundial da Não Saúde. sabia disso. Então, assim, a gente junta dois problemas aí, né? E, geralmente, a obesidade está associada à hipertensão, à diabetes. Então, assim, a mudança do estilo de vida é fundamental, até para você evitar uma recidiva e um segundo câncer. Então, acho que pode ser um momento de você repensar a sua vida e conseguir se organizar de uma forma melhor. Né? E também parar de fumar, né? Diminuir o álcool. Então, tudo isso acho que está associado aí a essa parte nutricional. E assim, né? A gente está quase acabando, eu queria te perguntar isso, né? O resultado cirúrgico e a autoestima da mulher tem melhorado nos últimos anos? Eu sei que você falou isso, mas eu acho que isso é importante reforçar. Tem essa associação? Total, eu acho que o momento do diagnóstico, uma paciente é muito difícil, não só pelo diagnóstico, pelo estigma que a doença carrega, mas muito mais também pelo medo que ela tem de ela ter um resultado inadequado e ela ficar em um aspecto que isso possa atrapalhar a vida pessoal dela em todos os momentos. Então a gente tem esse cuidado, a gente sempre procura entregar o melhor possível para essa paciente, de preferência às vezes num tempo único, tentar até fugir de algum eventual retoque, às vezes isso é possível, claro, para ela ficar o máximo possível satisfeita. A gente sabe, isso está na literatura, que as pacientes que ficam satisfeitas com o tratamento, elas tendem a ter uma recuperação muito melhor. E quando a gente olha não a doença, a gente olha o hospedeiro, ou seja, a pessoa que carrega a doença, a gente sabe sim que se ela tiver uma postura proativa, uma aceitação melhor e uma recuperação adequada, ou seja, ela se gostar, continuar se gostando como era antes de ficar doente ou até mais, isso seguramente repercute na curabilidade dessa paciente. Então, a gente conseguir fazer uma entrega de ajuda nesse aspecto é fundamental. E assim, só para finalizar, né, eu falei da obesidade, mas uma coisa que o Brasil hoje é o segundo do mundo em cirurgia bariátrica. Então, pacientes que têm um acompanhamento inadequado da parte nutricional podem ter deficiências nutricionais e isso pode comprometer também o resultado cirúrgico. Então, é muito importante que tenha esse acompanhamento aí multiprofissional, né, para a pessoa realmente se cercar de todas as possibilidades para melhorar, né, esse prognóstico cirúrgico. Hoje, de maneira geral, no Einstein principalmente, a gente faz quase 100% das vezes esse tipo de atendimento, onde apesar às vezes a paciente estar com um profissional só na frente, mas a discussão do caso dela entre múltiplos profissionais de áreas diferentes e áreas consonantes, né? A gente faz no dia a dia. Sim. Então, nesse sentido, isso já está incutido na nossa prática diária. Então, assim, eu acho que o tratamento evoluiu muito. Eu acho que o que a gente vê hoje é que os países que têm o IDH melhor têm uma diminuição da mortalidade. O Brasil como um todo não está nesse nicho, mas se a gente pegar nichos específicos dentro do Brasil, a gente sim tem uma diminuição da mortalidade, uma curabilidade tão boa quanto qualquer país de primeiro mundo. Então, porque o Brasil ele é muito heterogêneo. Então, acho que a gente está num caminho certo. Eu, particularmente, estou muito satisfeito de trabalhar onde eu trabalho, porque a gente consegue fazer uma medicina de primeira linha.
Então, queria agradecer muito o Silvio, tá? Você tem alguma dúvida, entre em contato com ele através das mídias digitais dele, com certeza ele vai ter um prazer em responder, ou entre em contato comigo através do Dr. André Nutrologia ou do site www.drandreanutrologia.com.br. E a gente vai continuar aí falando, o próximo podcast vai ser sobre cirurgia plástica, né, na mama, na cirurgia reparadora, e a gente vai falar também de tatuagem, fazendo parte aí dessa ajuda para a mulher na cicatrização e na reconstrução do mamilo. Obrigada.